Já está no ar mais uma edição do Hora Geral. Muito bom dia, estamos ao vivo aqui na Santa Cecília TV, aliás, todos segunda a sexta-feira, sempre com reapresentação às 4 horas da tarde. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 28 de setembro de 2016 e olha só, nós temos comemoração no dia de hoje, viu? 28 de setembro de da lei, a lei do ventre livre e pro... Foi por isso que essa lei, ela ficou conhecida como a Lei Rio Branco. Pois é, o que considerava essa lei? Essa lei considerava que todos os filhos de mulher escrava, nascidos a partir da data da lei, né, eles eram livres. Mas como seus pais continuavam escravos, o que acontecia? A lei estabelecia duas possibilidades para essas crianças que nasciam livres. Elas poderiam ficar aos cuidados dos senhores até os 21 anos de idade ou serem entregues ao governo, lógico. Que o primeiro caso foi o mais comum, até porque os senhores se aproveitavam, né, da mão de obra destes livres, né, até os 21 anos de idade. E a abolição total da escravatura só aconteceu com a promulgação da Lei Áurea em 1888. Deixa eu ver a arte de novo da comemoração do dia de hoje? Deixa eu ver a arte de novo, porque eu achei que ficou muito bonita essa arte, porque é o Dia da Lei do Ventre Livre. Tá aí uma comemoração muito importante para nós, né? E é importante a gente sempre lembrar, né, deste grande problema da nossa sociedade que foi a escravatura. Bom, você sabe que você acompanha a nossa programação sempre aqui pela Santa Cecília TV e também pelo site euestoucomvocê.com.br. No site euestoucomvocê.com.br você pode assistir a nossa programação online em qualquer lugar do planeta, é só clicar em assistir online e você também tem a possibilidade de acessar todos os nossos programas passados. Se você que perdeu algum programa, né, quer ver, você quer rever aquele que gostou, então você acessa euestoucomvocê.com.br. Para entrar em contato conosco também é muito fácil. Você tem o nosso e-mail, horageral@euestoucomvocê.com.br, horageral@euestoucomvocê.com.br. Você tem também a nossa página no Facebook, é o facebook.com/horageral, facebook.com/horageral. O nosso telefone é o 3041-6777, sempre à sua disposição para você participar, 3041-6777. E nós também temos o nosso WhatsApp. O WhatsApp é muito bacana para você mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio ou até a sua mensagem de vídeo para o 981387000, 981387000. E essas formas também é a maneira mais fácil de você participar conosco, fazendo perguntas para o nosso convidado. Daqui a pouquinho nós teremos o nosso convidado de hoje, que é o Oséias da Silva, que ele é presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, a CONGM, né? Também é supervisor da Guarda Civil Municipal em São Bernardo do Campo. Então já vá preparando, já vá pensando aí na sua pergunta e mande para nós. E não esqueça que eu e todos nós da equipe do Hora Geral estamos com você. E nós começamos o programa de hoje com uma nota de falecimento. José Paulo do Sacramento, presidente do Tênis Clube de Santos de 2013 a 2014, morreu na segunda-feira aos 67 anos, vítima de câncer. José Paulo deixou a esposa, Ana Maria Godic de Carvalho, e 2 filhos, Luiz Felipe do Sacramento e Paulo José do Sacramento. O corpo foi velado na Beneficência Portuguesa e sepultado no cemitério do Paquetá, em Santos. José Paulo era engenheiro mecânico, aposentado da Petrobras e foi admitido como sócio do Tênis Clube em 1982. Ele passou a ser membro nato do Conselho Deliberativo após o mandato de presidente. Em gestões anteriores, ocupou os cargos de diretor-secretário e diretor de esportes. Então, ficam aqui os nossos sentimentos a toda a família. E nós vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quarta-feira aqui no Hora Geral. Vamos começar com o jornal Folha de São Paulo, que traz aqui na sua manchete de capa: Justiça anula penas de 74 PMs por 111 mortes do Carandiru. Você lembra desse caso? Então a Justiça de São Paulo ela anulou aí os julgamentos que condenaram os 74 PMs pelo massacre no Carandiru, né? Em 2 de outubro de 1992, 111 presos da casa de detenção na zona norte da capital paulista, eles foram mortos numa invasão policial para conter um motim. E nos julgamentos entre 2001 e 2014, o júri votou pela condenação. As penas iam de 48 a 624 anos de prisão e os réus permaneceram soltos. A defesa recorreu e aí ontem a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os vereditos. Dos 3 desembargadores, 2 votaram pela anulação dos julgamentos e 1 pela absolvição. Não houve massacre, houve legítima defesa, foi o que disse o relator Ivan Sartori. Haverá uma nova sessão com 2 outros juízes
para definir se o caso é de anulação, né, um novo júri, ou de absolvição. E a defesa, então, ela alega falta de provas e se baseia na condenação seguida de absolvição do então comandante da corporação, o coronel Ubiratã Guimarães, que acabou morto em 2006. Para o TJ, o júri o condenou, mas quis inocentá-lo, pois aceitou a tese dos advogados de que o réu cumpriu seu dever como policial. E a promotoria vai recorrer ao STJ para manter o resultado dos julgamentos. Aí as fotos aqui trazidas pela Folha de São Paulo. A primeira foto aqui traz o Dória, não é? O Dória, que é o candidato à prefeitura em São Paulo. Está aqui, ó, todos pelo segundo turno, diz aqui a manchete. Então vem aí o João Dória, depois embaixo vem o Celso Russomano, descendo mais um pouquinho vem a Marta Suplicy e na última foto aqui vem o atual prefeito, o Haddad. O Haddad participando aqui de um ato da cidade de Tiradentes. São os últimos momentos, né? Os últimos momentos da campanha eleitoral. Deixa eu só voltar um pouquinho mais aqui em cima para falar para você de uma notícia que tem aqui ao lado esquerdo, olha lá. Líder israelense Shimon Peres morreu aos 93 anos. O premier de Israel por 3 vezes, né, nos anos 70, 80 e 90. Presidente do país entre 2007 e 2014. Shimon Peres morreu ontem aos 93 anos. Ele tinha sofrido um AVC no último dia 13. Pelas negociações que levaram aos acordos de Oslo entre israelenses e palestinos, Peres ganhou o Nobel da Paz em 1994. Descendo um pouquinho para falar aqui da Gleisi e do Bernardo, olha lá, que se tornam réus em ação penal no STF. O STF acabou acolhendo denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann, né? E também ao seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, e aí tornando os dois réus. Gleisi é acusada de ter recebido R$1 milhão de propina do Petrolão em ação intermediada por Bernardo. E logicamente que o casal nega ter recebido valores ilícitos. Outra notícia traz aqui que a dupla que matou o cinegrafista vai a júri popular no Rio de Janeiro. O STF acabou decidindo então que vão a júri popular os 2 Black Blocs que mataram com um rojão o cinegrafista Santiago Andrade em 2014 no Rio de Janeiro. Você deve lembrar desta cena, né, que correu o mundo inteiro, todas as emissoras de televisão mostraram, né? E para a corte a dupla assumiu o risco de matar ao usar o objeto. A defesa nega que o crime tenha sido intencional, né? A defesa tenta provar aí um homicídio culposo e não com dolo eventual, como é o que procura a promotoria. E também trazendo aqui que um projeto estende lei de repatriação para quem foi condenado. Então foram as principais notícias e manchetes aqui do Jornal Folha de São Paulo para esta quarta-feira. Vamos conferir agora o Estado. O que traz o Estado de São Paulo na sua manchete? Reforma cria gatilho que eleva a idade de aposentadoria. Isso aqui é importante para todo mundo, hein? A proposta de reforma previdenciária que o presidente Michel Temer tem em mãos prevê aí um aumento da idade mínima de aposentadoria para além dos 65 anos fixados inicialmente. Não é elaborado por técnicos do governo, o texto o que propõe? Propõe um gatilho que permite então aumentar a idade à medida que subir a média de sobrevida, que é aquela quantidade de anos de vida da população após a aposentadoria. Então, essa calibragem, né, como foi chamada, evitaria a discussão de novos projetos de reforma conforme a população for envelhecendo, né, Então, caberia ao Temer manter aí o interesse desse dispositivo. E o presidente já decidiu, porém, que a proposta de reforma só será enviada ao Congresso em novembro, após o segundo turno das eleições. Bom, atualmente a expectativa de sobrevida para quem tem 65 anos é pouca, né? É de 18, só 18. Então, na defesa do gatilho, técnicos citam países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico que já adotaram ou estipularam para os próximos anos a idade mínima próxima a 70 anos para receber o benefício integral. Já comentei aqui anteriormente sobre essa questão da aposentadoria, já dei até aqui uma dica, né, uma recomendação e um conselho àqueles que são mais jovens e que estão entrando agora no mercado de trabalho. A importância de se fazer uma previdência privada. Né? Não contem com a previdência social. Na minha opinião, é algo que isso não vai muito longe. Né? Uma hora ou outra alguém vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que tomar uma medida impopular, como essa também que está sendo, porque a conta não fecha. Então é uma dica que eu dou àqueles, aproveite você que está começando agora, pegar nós aqui já estamos macaco velho, não dá mais tempo, né? Mas você que está começando agora, dá. Faça lá a sua previdência privada, você vai pagar um pouquinho por mês, já vai fazendo aí, preparando a sua aposentadoria. Que quando a gente é muito jovem, a gente acaba não pensando na aposentadoria, né? Fala, mas tá muito longe, deixa eu pensar isso aí depois. Só que o tempo, passa rapidinho, né? O tempo passa muito rápido. E aí quando chegou, pronto, já passou e você, né, não conseguiu fazer nada, não conseguiu se preparar para aquele momento.
é um momento em que você está com mais idade, as oportunidades de emprego, né, acabam ficando cada vez mais raras. Então é importante. Pense nisso. Você que é mais jovem, está começando a sua carreira profissional agora, faça a sua previdência privada para que você não tome sustos lá na frente, né? Vamos voltar aqui ao estado de São Paulo, trazendo mais informações para você aqui no Hora Geral. Aqui, ó, Justiça anula a condenação de policiais do Carandiru. Assim como a Folha de São Paulo, o estado também destaca esta anulação, né, de condenação dos policiais do Carandiru. O estado de São Paulo também traz aqui na reta final a foto de todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na mesma ordem que também trouxe a Folha. Afinal de contas, aqui é a ordem do resultado das últimas pesquisas. Aqui ao lado, nasce no México o primeiro bebê gerado com DNA de 3 pessoas. É a revista de divulgação científica, né? Ela informou que um bebê gerado por uma técnica que combina o DNA de 3 pessoas teria nascido saudável em abril no México. Os pais do menino, jordanianos, eles passaram por tratamento de fertilidade conhecido como transferência mitocondrial, indicado para quem tem um alto risco de transmitir doenças genéticas. E onde é que a gente vai parar nessa história aí, né? Onde é que a gente vai parar? Cada vez estão criando mais situações. E aí onde é que o ser humano quer chegar nisso, né? O ser humano às vezes dá a impressão de estar querendo se tornar Deus, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. Vamos voltar aqui ao estado de São Paulo, com mais informações para você. Olha lá, Gleisi e Paulo Bernardo viram réus na Lava Jato. Também informação dada pela Folha de São Paulo, parece até que eles combinaram, mas está aqui, é que a informação importante acaba saindo nos principais jornais, né? Tem mais informação aqui embaixo trazendo que morreu o Sombra. Olha lá, o Sombra do caso Celso Daniel, um dos principais personagens do caso do assassinato do prefeito de Santo André, o Celso Daniel, né, o Sérgio Gomes da Silva. Ele lutava contra um câncer e acabou morrendo. E é triste até pela morte do rapaz, porque afinal de contas também é um ser humano, independente do que pode ter feito ou não. Ele sempre se defendeu, disse que ele era inocente, mas ali havia fortes indícios do envolvimento do Sombra, até porque no momento em que o Celso Daniel foi pego pelos bandidos, estavam dentro do carro o Celso Daniel e Sombra, só estavam os dois apenas dentro do carro. E era um carro blindado, então não teria problema, se os bandidos que estavam em volta, que parece que estavam com armas simples, não eram armas tão potentes, era só arrancar com o carro. Acontece que a porta foi aberta. Os bandidos conseguiram abrir a porta e arrancar o Celso Daniel lá de dentro. Então havia sempre a suspeita de que a porta do carro teria sido aberta por dentro, lógico. Alguém teria destravado a porta. Celso Daniel morreu, não tinha mais como contar. O único que poderia falar era o Sombra, né? O Sérgio. E aí ele sempre se disse inocente e acabou falecendo aí, lutando contra o câncer e não conseguiu vencer a batalha contra o câncer. Então, infelizmente, muita coisa a gente vai ficar sem saber da verdade. Porque eu acho que quem saberia contar realmente a verdade era aquele que estava dentro do carro naquele momento e que infelizmente acabou morrendo no dia de ontem. Aqui o estado de São Paulo que também traz a informação para você no Hora Geral, falando sobre o atropelamento que causa 1 em 3 mortes em estrada e também a morte do ex-premier, o Shimon Peres, também destacada pela Folha de São Paulo. Então essas foram as principais notícias e informações aqui do Jornal Estado de São Paulo. Vamos para o nosso jornal local aqui, a Tribuna. O jornal A Tribuna que traz a informação aqui na capa. Com 25,3%, Ademário lidera a corrida eleitoral em Cubatão. O candidato do PSDB à Prefeitura de Cubatão, Ademário da Silva Oliveira, então lidera a preferência do eleitorado, com 23,5% das intenções de voto, é o que mostra um levantamento, né, estimulado do Instituto de Pesquisas A Tribuna, o IPAT. A rigor, um empate técnico entre os demais concorrentes, né, tem o Severino Tarcísio da Silva, o Doda, do PSB, tem o Wagner Moura, do PMDB, e o Adeildo Eliodoro dos Santos, o Dinho, do SD, e também o Fábio Inácio, do PT. É o que mostra, então, pesquisa do IPAT. E segundo a pesquisa, a cidade que vai ter, então, aí um turno único, né? Em Cubatão vai ter turno único. Aqui à esquerda, a polícia põe fim à conexão africana de tráfico no cais, ó. Com a apreensão de 32 quilos de cocaína com elevado teor de pureza e a prisão em flagrante de 5 homens, a Polícia Civil desbaratou uma conexão africana do tráfico internacional de drogas pelo porto. E entre os acusados estão 2 nigerianos, um liberiano, um despachante aduaneiro e um diretor delegado do Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral e dos arrumadores de Santos. Geralmente tem alguém envolvido, né? Nunca é só aquele camaradinha lá que está transportando a droga, né? Geralmente ele sempre é acobertado por 1, 2, 3 ou mais pessoas. Você tem que ter as pessoas nos locais estratégicos, né, para que aquele camarada consiga passar com aquela droga ou a própria droga por si mesmo consiga passar. Geralmente tem mais de uma pessoa envolvida e é o que está trazendo aqui, então, a polícia que colocou um fim a essa conexão africana aí no tráfico no cais.
Infelizmente, a gente sabe que não vai ser a última, né? Infelizmente, a gente sabe. Toda hora vem a notícia de apreensão de drogas e os traficantes estão cada vez procurando alternativas diferentes para fazer esse transporte. Infelizmente, é uma coisa que a gente não vê aquela luz no final do túnel para encerrar, não. Voltando aqui ao Jornal A Tribuna, trazendo mais um destaque, né? Trazendo aqui nessa foto, deixa eu até descer aqui um pouquinho o jornal para que você possa ver a foto inteira. Tá aqui, olha, pesca arriscada, hein? Diante da situação de perigo a que estão expostos pescadores amadores e profissionais, alvo de assaltos no mar e nos rios da Baixada Santista, representantes das polícias federal, civil e militar e também da Marinha prometem operações em conjunto para prender bandidos que atacam embarcações de pequeno e médio portes. O planejamento começou a ser definido ontem, depois de um debate sobre a segurança nas águas da região, realizado aí no Instituto de Pesca em Santos. Mas olha, a gente não tem mais paz mesmo, né? Não tem mais paz. Os bandidos atacam você na rua, os bandidos atacam você na porta de casa, os bandidos atacam você dentro do ônibus e os bandidos atacam no mar e nos rios também, atacando as embarcações de pequeno porte. Isso é triste demais. A polícia tem que combater isso de qualquer maneira, né? É complicado. Olha só, Peixe tenta alcançar, vamos voltar aqui ao Jornal A Tribuna, porque tem uma nota interessante aqui, olha lá, do Peixe que tenta alcançar a sua terceira semifinal na Copa do Brasil. É o Santos que recebe hoje, às 7h30 da noite, o Internacional em confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. E vai começar então a sua caminhada em busca da terceira semifinal seguida no torneio. O Peixe vai encarar na Vila, então um adversário que vive aí uma das maiores crises da sua história, né? O Internacional lá na zona de rebaixamento. Agora, contudo, os desfalques e o retrospecto recente ante o Internacional preocupam a comissão técnica do Alvinegro, viu? Embora o rival deva atuar com um time misto. O Internacional que não vem bem na competição no Campeonato Brasileiro, que vem lá na zona de rebaixamento. Agora, sempre quando um time grande, né, como o Santos, por exemplo, mas poderia ser o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, todo time grande que enfrenta um outro time grande, que está mal em uma competição por outra, em uma outra, é duro, hein? Porque eu acho que já entra naquela, esse aí tá mal, viu como é que ele tá lá no Brasileiro? Tá lá na zona de rebaixamento. Só que por outro lado, aquele time que tá mal no Campeonato Brasileiro, pensa assim, puxa, é a nossa única chance, né? Vamos jogar com tudo nessa Copa do Brasil aí, porque afinal de contas o campeão da Copa do Brasil assegura a vaga na Libertadores. Então, muitas vezes o time que está mal lá na Libertadores vem com outro ânimo e com outro gás numa outra competição. Então o Santos tem que tomar muito cuidado no jogo de hoje na Vila Belmiro, a partir das 7h30 da noite contra o Internacional, se quiser seguir aí bem na competição, né? Voltando aqui ao Jornal A Tribuna, trazendo mais informações, esse é o Hora Geral ao vivo, todos os dias a partir das 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 da tarde. Olha a greve dos estivadores aí, ó, tem foto no Jornal A Tribuna, tá vendo? Os estivadores do Porto em greve já há quanto tempo? 9 dias. Fizeram aí esse protesto aí nas ruas do centro, com motos, com carros, e fizeram um grande protesto no centro da cidade. Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo viram réus e autorizados mais 2 cursos de medicina na região. Então são as principais informações aqui do Jornal A Tribuna, aqui no Hora Geral. Vamos a mais uma publicação, tem o Diário do Litoral também chegando com a gente aqui, né? O Diário do Litoral traz informação também, ele traz na capa aqui o CODESP auditará contratos envolvendo o ex-diretor. O Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo decidiu criar uma comissão de sindicância e auditar todos os contratos que tiveram participação do ex-diretor administrativo financeiro Carlos Antônio de Souza, conhecido como Carlinhos de Souza. E a data da apresentação do resultado da sindicância não foi divulgada. Diário do Litoral também que destaca ali em cima a Copa do Brasil, né? O Santos que encara o Internacional nas quartas. E também aqui à direita, Gleisi e Paulo Bernardo que viram réus na Lava Jato. Vamos descer aqui a página do Diário do Litoral para mostrar que é o Sindicato dos Estivadores, que promoveu aí uma passeata de protesto ontem pelas ruas do centro de Santos, categoria que está em greve há 10 dias, contra a contratação de mão de obra estrangeira por 3 terminais portuários. Já já a gente vai falar mais sobre isso, inclusive sobre o prejuízo que o Porto teve até o momento. Mais informações aqui, a Câmara aprova um projeto que prevê aumento de 22% em subsídio de vereador, viu? Embora o projeto de resolução da mesa fixe o ganho dos vereadores em 9.900 para 2017, permite um reajuste para R$12 mil. Propaganda eleitoral de candidatos no rádio e na TV termina hoje, olha só. Prazo para a propaganda eleitoral gratuita se encerra 3 dias antes da votação. Já as pagas e veiculações na internet seguem até sexta-feira. E o Tribunal de Justiça que anula julgamentos de 74 policiais militares, né? A ação da Polícia Militar aí que aconteceu em 1992, deixou 111 presos mortos na casa de detenção e as condenações ocorreram entre 2001 e 2014. E agora, não tem Expresso Popular? Cadê o Expresso Popular?
Dá uma ligada lá no Expresso Popular, pede pro pessoal mandar pra gente aqui a capa do Expresso pra gente poder comentar, né? Se bem que eu vou te falar, hoje é quarta-feira, né? Hoje, quarta-feira, é aquele dia que mancha uma parte da tela, geralmente lá no Expresso. A gente até perdoa hoje, quarta-feira, né? Mas um abraço ao pessoal do Expresso Popular, manda um jornal para nós aqui, tá bom? E a informação não para no Hora Geral. Foi confirmada na manhã de ontem a morte encefálica do jovem de 18 anos que foi baleado na madrugada do último domingo em Praia Grande. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital Irmão Dulce. O jovem havia sido baleado onde estava com outros 2 irmãos por volta das 4h30 da manhã na Rua das Rosedas, no bairro Jardim Samambaia. Foi quando um carro prata passou pelo local e uma pessoa que ainda não foi identificada atirou diversas vezes em direção aos irmãos. Um dos jovens, de apenas 16 anos, morreu no local e o outro, de 14 anos, precisou passar por uma cirurgia e está se recuperando em quadro estável. O jovem de 18 anos tem passagem policial. O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial de Praia Grande e não houve prisões até o momento. E um surto de cachumba foi registrado no campus Cubatão do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo, o IFESP. De acordo com a instituição, 10 pessoas que estudam ou trabalham na unidade contraíram o vírus. Outras 12 pessoas também apresentam sintomas, mas não tiveram confirmação da doença não. Segundo o IFESP, a direção foi notificada de 10 casos confirmados de cachumba apenas na última semana. Então, por isso, uma reunião entre a coordenação, a equipe médica do local e a vigilância epidemiológica de Cubatão aconteceu na última segunda-feira, né, dia 26, para tratar do assunto. E os órgãos decidiram manter as atividades no Instituto. Ainda de acordo com a instituição, a vigilância epidemiológica passou a orientação para que as aulas não fossem suspensas, porque não há risco de que a doença continue se proliferando na escola. Aqueles que tiveram a doença confirmada, no entanto, devem ficar em casa, né, para evitar o contágio. Já os casos suspeitos devem procurar o posto médico mais próximo para realizar os exames. E uma equipe da Prefeitura irá visitar o IFESP na próxima quinta-feira, dia 29, para vacinar os alunos, servidores e também os funcionários. E devido ao surto, o Instituto optou então por adiar o período de provas, marcado para 3 a 7 de outubro. E uma nova data ainda será divulgada. Em nota, a Prefeitura de Cubatão diz que neste ano, esse é o primeiro surto de cachumba na cidade. De fevereiro a abril, outros 9 casos foram registrados no município, mas como não houve conexão entre eles, não é considerado um surto. Ainda segundo a administração municipal, as vacinas são regularmente disponibilizadas na rede pública e os moradores devem procurar as unidades de saúde mais próximas para serem imunizados. E no início da tarde de ontem, estivadores de Santos realizaram passeata pelas ruas do centro da cidade. Pilotando motos e também a pé, centenas de profissionais protestaram e reivindicaram o reajuste salarial dos vinculados e correção dos ganhos dos avulsos em 11,78%, retroativo a março. A passeata ocorreu por toda a rua João Pessoa, está vendo aí as fotos. Os manifestantes pararam em alguns locais para protestar e os empresários do setor já sentem os prejuízos que chegam a 8 milhões de dólares devido à paralisação de várias operações portuárias nos terminais. A categoria está paralisada há uma semana. Segundo a direção do Sindicato dos Estivadores, a questão dos reajustes foi acertada, mas existem outras pendências. A juíza do Tribunal Regional do Trabalho negou o pedido de liminar do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP, para suspender a paralisação. A greve atinge 3 terminais de contêineres no Porto de Santos e os prejuízos se acumulam todos os dias. Em nota, o SOPESP informou que continua estranhando a greve dos estivadores e que o movimento continua mesmo depois do despacho do Tribunal Regional do Trabalho, na última sexta-feira, dia 23, para que as operações voltem ao normal no Porto de Santos. A Câmara de Contêineres do sindicato diz ainda que espera pelo retorno dos trabalhadores. E o novo julgamento, que estava marcado para o dia 5 de outubro, foi antecipado para esta quarta-feira, dia 28, no TRT, em São Paulo. E na manhã de ontem, uma pousada que se encontra fechada, localizada na rua João Pessoa, 424, no centro, em Santos, apresentou um forte vazamento de água. Funcionários de lojas ao lado usaram rodos para levar a água para as bocas de lobo. Olha lá o pessoal tentando puxar a água lá, dado o volume do vazamento. Bom, a Sabesp, ela informou que já concluiu os serviços necessários na ligação de água que atende ao imóvel. No entanto, o reparo da calçada no endereço está programado e será executado nos próximos dias. A companhia diz que está à disposição pela Central de Atendimento Telefônico Gratuito 24 horas, o 195, ou então pelo 0800 055 0195. Em nome de Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Vamos conhecer agora a movimentação nas estradas.
Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes, que opera no esquema 5x5 sem pontos de lentidão. Na Cônigo Domênico Rangoni, na Padre Emanuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Atenção à travessia de Balsas, Santos Guarujá operando com 5 embarcações. Guarujá Bertioga opera com 1 embarcação e São Sebastião Ilhabela opera com 3 embarcações. Atenção, rodízio de placas. Automóveis com placas finais 5 e 6 são proibidos de circular no centro expandido da capital paulista nos períodos entre 7 e 10 da manhã e também das 5 da tarde até as 8 horas da noite. Quarta-feira, o pessoal quer saber a previsão do tempo, hein? Então fique ligado aqui no Hora Geral, porque está chegando agora a previsão para esta quarta-feira. A previsão para hoje é de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 27 e a máxima de 17 graus. Vamos a um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho, é só para a gente tomar uma aguinha e voltar, porque logo depois a gente continua com informações e também temos o nosso convidado de hoje, Oséias da Silva, presidente da Confederação Nacional das Guardas Municipais do Brasil, a CONGM, e também é supervisor da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo. Muito bem, já estamos de volta aqui pela Santa Cecília TV com mais uma edição do Hora Geral, sempre ao vivo a partir das 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. Mas olha, agora eu tenho um recado muito importante para você, quero falar para você de coisa deliciosa. Quero falar para você da Deguste Doceria, isso mesmo, porque na Deguste Doceria onde você vai encontrar uma grande variedade de pães, bolos, doces, tortas e salgados, como você vê aqui na tela, todas essas delícias aqui, ó, você pode aproveitar lá na Deguste Doceria, viu? Aí tem mais, tem aquele café da manhã sensacional entre 8 a 10 da manhã por quilo e você também tem aquele chá da tarde a partir das 5 da tarde até as 7 horas da noite, com um detalhe, você paga um preço fixo e come à vontade das 5 da tarde às 7 da noite. Aproveita também o almoço Deguste Doceria, com vários pratos quentes e frios, tem sobremesa, tem bebidas e tem aquela massa que é preparada na hora com os ingredientes que você escolhe. Tem o frango assado tradicional da Deguste Doceria de quarta a domingo e também o kit festa é sensacional para você que faz aniversário, para você que vai receber aí uns parentes na sua casa, para você que quer fazer aquele happy hour no próprio escritório com os colegas de trabalho. Então liga na Deguste e faça a sua encomenda, 3468-5707, 3468-5707, o endereço da Deguste é Rua Martim Afonso 479 no centro em São Vicente. Não esqueça que aqui no Hora Geral a gente faz sorteio de kit festa. E como é que você faz para participar? Vou explicar. É muito fácil. Você entra em contato conosco pelo e-mail horageral@estoucomvocê.com.br. Pode ser também pelo telefone 3041-6777 ou pelo nosso WhatsApp, o 981387000. Aí o que você faz? Você fala, olha, eu faço aniversário essa semana, pode ser de segunda a sexta. E não importa o dia que você liga, pode ter passado o seu aniversário ou ainda vai acontecer o seu aniversário. O importante é você fazer a inscrição. Aí o que vai acontecer? Na quinta-feira nós vamos fazer o sorteio do kit festa. É um kit festa com bolo, 100 salgados e 50 docinhos. É o sorteio entre todos os aniversariantes da semana. Excepcionalmente essa semana, o sorteio será na quinta-feira, mesmo para você que faz aniversário na sexta. Então se inscreva até a quinta-feira para você entrar no sorteio aqui conosco, tá bom? Boa sorte! E em nome de Memorial, tradição em preservar a história, vamos conhecer as notícias de esporte. Mudanças à vista no principal torneio da América do Sul, hein? Depois de uma reunião para a definição do novo formato da Libertadores da América a partir do ano que vem, a Conmebol decidiu a partir de 2017, que a competição terá a final disputada em partida única e em campo neutro, aos moldes do que ocorre na UEFA Champions League. Antes disso, a entidade já havia definido a ampliação da competição, que vai passar de 27 para 42 semanas e será disputada de fevereiro a novembro. E agora nós vamos falar um pouco sobre saúde, num oferecimento do Hospital de Olhos Grotone. Para perto, para longe, para você. Uma boa notícia para aqueles que costumam gastar muito com remédios, viu? É um projeto de lei, tem um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que obriga médicos da rede privada a prescreverem medicamentos pelo nome do princípio ativo. A Lei do Genérico, a Lei 9.787 de 1999, já prevê esta medida para médicos da rede pública. Apesar de obrigar ao médico a indicar o princípio ativo, a proposta faculta ao profissional o direito de, após a denominação genérica, indicar o nome comercial ou de marca.
o médico pode ainda expressar a sua preferência por um dos produtos e se manifestar contra a substituição de um medicamento específico por seu genérico. Aprovado de forma conclusiva pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 3.249/2000 precisa agora de aprovação do Senado para virar lei. O Hora Geral tem um grande prazer de receber o nosso convidado de hoje, Oséias da Silva. Ele é presidente da Confederação Nacional das Guardas Municipais do Brasil, a CONGM, e também é supervisor da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo. Como é que vai, senhor Oséias? Muito bom dia, muito prazer, e a gente fica muito grato em receber a sua visita aqui no Hora Geral. Bom dia, Sérgio. Um prazer é todo meu. Quero aqui parabenizar pelo importante programa de televisão que tem contribuído muito aqui com o processo de informação aqui na Baixada Santista e em todo o estado de São Paulo. Estamos aqui para contribuir e conto conosco aí. Quero aqui também, ao mesmo tempo, cumprimentar todos os nossos telespectadores. Queria começar perguntando para o senhor, qual é a importância da Guarda Municipal para a segurança da população? A Guarda Municipal, ela é uma realidade já consolidada no Brasil, principalmente a partir da Lei 13.022, que foi aprovada recentemente no Congresso Nacional e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 2014. O cenário de segurança pública no Brasil, ele impõe diversas dificuldades. Nosso país, que se pretende a ser um país civilizado e desenvolvido, nós temos em torno de 56 mil homicídios por ano. Nós temos uma subnotificação criminal que para cada um crime, principalmente ao patrimônio, você tem 9 pessoas, cada 10 crimes, 9 pessoas não vão ao DP fazer boletim de ocorrência. Nós temos um grau de resolução no crime de homicídio que chega a ser 7% de todos os homicídios que acontecem no Brasil. Os estados chegaram ao seu esgotamento em investimento na segurança pública no nível dos estados, e as próprias polícias estaduais chegaram também no seu esgotamento, enfrentamento e controle da violência. Então, no país, nós temos um cenário de insegurança quase que generalizada. E as guardas civis municipais, elas realmente surgem nesse cenário como uma possibilidade concreta, visível, principalmente em 1938, com a Constituição Cidadã, que possibilitou os municípios, apesar de já existirem guardas municipais com quase 100 anos de existência, as guardas vêm contribuindo muito com o processo de construção de uma segurança pública mais cidadã e mais efetiva. No Brasil hoje, segundo a última pesquisa do IBGE, de 2014, nós temos guardas municipais presentes em 1.081 municípios brasileiros, com efetivo já chegando a 130 mil. Ou seja, as guardas municipais já se constituem a segunda maior força de segurança pública nesse país. E que tipo de trabalho efetivamente a Guarda Civil exerce? A princípio, principalmente com autorização constitucional, muitas guardas no país eram restritas apenas à questão de bens, serviços e instalações, que são conceitos que compreendem quase que a totalidade da vida nos municípios, porém, muitos municípios brasileiros, elas faziam, de maneira majoritariamente, um trabalho muito mais patrimonial. Em muitas cidades, em alguns estados, exemplo do estado de São Paulo, a guarda já fazia um papel de polícia, mesmo antes da aprovação da Lei 13.022, que é importante destacar que essa lei, que é a lei mais moderna que o país já aprovou desde a redemocratização, é uma lei que alinha o nosso país àquilo que há de mais moderno, inclusive recomendado pela ONU. Essa lei ela não deu o poder de polícia para as guardas municipais. As guardas civis municipais já tinham poder de polícia, que é um poder que é autorizado, inclusive está no Código Tributário Brasileiro, que é um poder que é do Estado brasileiro. O Estado delega para os seus agentes para exercerem algumas atividades, algumas competências específicas. E a Lei 13.022 elencou um rol de competência, desde a atuação no trânsito, que já foi consagrado, inclusive com julgado no STF, até a segurança de signatário, de prefeito, passando pela questão ambiental, pelo policiamento ostensivo, mas, acima de tudo, o policiamento preventivo com foco na proteção da população. O senhor cita a Lei 13.022, um dos pontos importantes dessa lei é quando ela fala do armamento da Guarda Civil. Essa lei prevê o armamento da Guarda Civil, é isso? Então, o armamento da Guarda Civil, ele é regulado pela Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Essa lei é de 2003, ela lá prevê uma série de regras, né, para o desarmamento da sociedade e limitação de armamento, principalmente das guardas civis municipais. Essa lei, quando foi aprovada em 2003, ela representou um avanço muito importante para a sociedade brasileira.
mas ela se tornou totalmente inadequada com o decorrer dos anos. Inclusive, muitas guardas no país acabam sendo penalizadas pelas restrições impostas pela lei, porque ela possibilita o armamento para as guardas, armamento funcional e particular, para as guardas acima de 500 mil habitantes, e condiciona o armamento apenas funcional para as guardas abaixo de 500 mil habitantes que residem em regiões metropolitanas. E as guardas de pequenas cidades acabam sofrendo com essa imposição, porque a violência hoje, como você acompanha muito bem, a violência hoje não tem fronteira. Não é privilégio apenas dos grandes centros urbanos. Sim. A violência atinge o Brasil em todas as cidades, impõe limites, restrição de liberdade e ceifam vidas. 56 mil, em torno de 56 mil a 60 mil vidas por ano, de jovens de 15 a 29 anos de idade, de jovens majoritariamente da periferia e negros. Então, nós estamos numa situação muito complicada no nosso país. E as guardas civis municipais surgem com essa grande possibilidade, e o armamento possibilita uma segurança mais efetiva, e não apenas simbólica. Você não pode fazer polícia, que a Lei 13.022, ela trouxe, né, ela inaugurou a polícia municipal no Brasil, na lei de fato de direito. Você não pode fazer um trabalho de polícia, fazer o enfrentamento, o controle da criminalidade e a prevenção com a criminalidade tão perversa como nós temos no Brasil, sem armamento. Não dá para fazer. Então, o armamento acaba sendo uma condição necessária para o guarda municipal, tanto como é o bisturi na mão de um médico. Necessário. Você não faz cirurgias, algumas intervenções cirúrgicas precisas para salvar a vida sem esse instrumento tão importante. Inclusive, nós tivemos aqui na Baixada Santista, que a primeira guarda municipal armada é na cidade da Praia Grande. É isso? E hoje, a guarda de Bertioga está sendo armada hoje, não é isso? Isso. Aqui na Baixada Santista tem um fenômeno muito interessante. Das 9 cidades que compõem essa região, apenas uma cidade não tem guarda municipal, o que nós lamentamos muito, que é a cidade de Cubatão. A cidade de Cubatão sempre figurou entre as cidades mais violentas do país. Inclusive, quando se criou o PRONASSE, um programa de investimento do governo federal, que incentivava, inclusive com investimentos na estrutura municipal para a segurança pública, para a prevenção, a única cidade aqui do litoral que compreendeu dentro da lógica do PRONASSE foi Cubatão, pelo alto índice de violência que acontece na cidade. E, curiosamente, não tem guarda municipal. Nas outras cidades, as outras 8 cidades de guarda municipal, Praia Grande acabou protagonizando esse processo de armamento da guarda municipal, que é uma decisão política. Uma decisão política é o prefeito compreender que a segurança da vida, a proteção da vida da sua população é mais importante do que o prédio público. Ele compreender que o povo está sendo oprimido pela violência e a criminalidade, ele aparelha a sua guarda municipal para oferecer essa segurança para a população. Isso é uma decisão política. Nós temos outra situação, tem guardas aqui em São Vicente, em Guarda de Santos, que conseguiram armamento particular via salvo-conduto, enquanto a própria instituição não tomou a iniciativa de iniciar um processo de convênio com a Polícia Federal, um processo formativo para credenciar os seus próprios guardas civis armados. Ou seja, parece um paradoxo, o próprio guarda civil municipal, que se sentindo vulnerável, enquanto profissional de segurança pública, aqui no Brasil, no mundo, o Brasil é o que mais morre das profissões de segurança pública, ele foi buscar na justiça o direito de armamento, e a administração pública reconhece esse direito de armamento, deixa o guarda trabalhar armado na rua com armamento particular, e a própria administração não inicia esse processo de regularização da sua guarda via convênio com a Polícia Federal para ter o armamento funcional de responsabilidade do prefeito. Então, a gente lamenta bastante esse tipo de situação, que é uma situação jurídica muito precária e insegura. Os guardas civis municipais, eles têm que trabalhar armado, mas o patrão, que é o prefeito, ele tem que fornecer as condições necessárias para isso. Sem dúvida. Quer dizer, nós temos aqui a cidade de Santos, que é a cidade mais importante aqui da região da costa da Mata Atlântica. Eu acho que tem um efetivo de cerca de 500 guardas civis municipais e que não são armados. E essa decisão dependeria apenas do prefeito? É uma decisão do prefeito. Armar a Guarda Civil Municipal é uma decisão do prefeito a partir da compreensão e da priorização da vida, da proteção da vida da sua população como mais importante do que o patrimônio público. Então, o prefeito, ele quando não arma a sua guarda, ele manda o seguinte recado para a população. Ele fala o seguinte: eu tenho minha segurança particular, estou livre da criminalidade, e vocês que se virem. Como dá?
Esse é um recado de irresponsabilidade que um prefeito, um gestor público manda para a sua população. Porque nós temos dados e a percepção, a empiria, a experiência nos prova e atesta isso, que a Guarda Armada ela consegue prevenir a criminalidade com muito mais efetividade e consegue possibilitar uma segurança para a população e para o próprio agente de segurança pública. Isso a gente fala em serviço público de qualidade, não existe um serviço público de qualidade sem uma segurança de qualidade. Isso é um recado muito importante que o Zé está dando aqui, porque a gente vive um momento de instabilidade, né, de segurança muito grande em todas as cidades do país inteiro, e nós aqui da região não seremos diferentes. Então fica aí o recado para que você cobre, né, do seu governante, cobre do seu gestor, e principalmente agora que a gente vem com eleições municipais, que é um momento também para você fazer a sua avaliação na hora de colocar o seu voto. Nosso convidado de hoje, Osés da Silva, ele que está conosco aqui, ele é presidente da Confederação Nacional das Guardas Municipais do Brasil, também é supervisor da Guarda Civil Metropolitana em São Bernardo do Campo. Nós vamos fazer uma pequena pausa, um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já com mais Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Já voltamos com Hora Geral aqui pela Santa Cecília TV. Lembrando que nós estamos sempre ao vivo a partir das 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. Você ainda consegue acompanhar o nosso programa pelo site euestoucomvocê.com.br. Hoje recebendo o nosso convidado, Oséias da Silva, presidente da Confederação Nacional das Guardas Municipais do Brasil. E a grande oportunidade para você participar do nosso programa, fazendo a sua pergunta para o nosso convidado. Você pode participar por e-mail, horageral@euestoucomvocê.com.br, também pelo telefone 3041 6777 ou ainda pelo nosso WhatsApp, o 981387000. Oséias, no bloco anterior nós falávamos sobre o armamento da Guarda Civil Municipal. Agora também assim, as pessoas precisam entender que não é um armamento assim, ó, pega a arma e vai. Esse profissional tem que receber um treinamento para isso, né? Com certeza. Eu queria destacar, quando nós falamos de armamento de Guarda Municipal, o principal tema que surge imediatamente é a chamada letalidade policial. Então, eu tenho participado de discussão no Brasil inteiro, inclusive no Congresso Nacional, e sempre quando retoma esse debate sobre armamento, inclusive tem um PL, que é o 3722 na Câmara dos Deputados, que revoga o Estatuto de Desarmamento exatamente para corrigir esses defeitos e essa imposição que ele traz para a população e para os profissionais de segurança pública. E a letalidade policial, que é altíssima no Brasil, o Brasil figura entre os países com a maior letalidade policial do mundo, também figura no país onde mais se mata policiais no mundo, aqui no Brasil, porque a criminalidade é muito ousada e perversa. E para a Guarda Civil Municipal, quando falamos letalidade policial, é um tema que advoga, é um tema negativo, mas advoga favoravelmente às guardas civis municipais. Porque nós temos experiência em diversas cidades no país, guardas que trabalham há mais de 20 anos armadas, 24 horas, que além de contribuir de maneira muito significativa e positiva para a redução dos indicadores criminais, praticamente não tem uma única ocorrência onde houve um disparo letal de arma de fogo, trazendo aí a morte, seja do infrator ou por descuido de qualquer um da sociedade civil. Então, esse aspecto da letalidade policial advoga e justifica, se existe uma instituição hoje que tem preparo e credenciamento para estar armada, é a Guarda Civil Municipal. E o processo formativo está totalmente já estabelecido pela Lei 10.026 e seus decretos posteriores. Não existe uma outra força que tem mais controle na questão do armamento do que a Guarda Civil Municipal. O processo de formação ele é muito rigoroso e intenso. Sem dúvida. Desde o preparo psicológico, o preparo de manuseio, o preparo prático do uso do armamento. Então, todos esses fatores corroboram que as guardas civis municipais têm sim condições de estarem armadas. A gente entende que o armamento é um tipo de investimento, assim como você investe na viatura, assim como investimento no fardamento. Aliás, por falar em investimento, a gente tem um vídeo para mostrar aqui, que é um vídeo da Guarda Civil de Sorocaba. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, para que você tenha uma ideia do investimento da corporação, né? Então a gente percebe lá no vídeo, as viaturas são novas, olha só esse centro de monitoramento que é realmente muito bem equipado, o treinamento, isso tudo é importante, né, Zé? É fundamental, principalmente porque a Lei 13.022 ela estabelece esse marco da formação, da qualificação. A gente tem a convicção que a prestação de serviço em sua excelência, ela passa necessariamente por um processo rigoroso, amplo e continuado de formação. E as guardas civis municipais, desde a criação do PRONASSE, com a rede da Senastro e EAD de formação à distância, dos próprios cursos que os guardas civis municipais fazem
nem todas as guardas ainda se adaptaram Sim. à Lei 13.022, que nós lamentamos bastante. Porque a Lei 13.022, Sérgio, ela estabeleceu um prazo de 2 anos para que todas as prefeituras do país se adequassem. Esse prazo terminou agora. Terminou no dia 8 de agosto de 2016. E como é que foi com as prefeituras que não cumpriram o prazo? Então, de maneira irresponsavelmente, muitos gestores nesse país não cumpriram a lei. Se um gestor público não cumpre a lei, o primeiro recado que ele passa para a sociedade é o seguinte: eu não cumpro a lei, obviamente, vocês também têm o direito a transgredir a lei. Não é verdade? Sim. Porque a lei é feita para ser cumprida e o gestor público máximo, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Sim. Ele não cumprindo essa lei, independentemente da justificativa, ele está passivo a ser acionado pelo Ministério Público Federal do Estado por improbidade administrativa e até por crime de responsabilidade não cumprir uma lei federal. Então é urgente, é muito grave, e isso nós estamos passando um momento muito crítico da política no país. Sem dúvida. E muitos prefeitos, inclusive candidatos à reeleição, que não cumpriram a lei, estão fazendo mais promessa para a população agora. Então, se esses não cumpriram uma lei que é anterior, não foram responsáveis o suficiente, como que eles vão se comprometer em cumprir aquilo que eles estão prometendo? Então, a primeira coisa que a população deve perguntar para o seu candidato a prefeito que vai votar domingo é o seguinte: você cumpriu a lei 13.022? Se não cumpriu, então eu não acredito em você. Porque se você não cumpriu uma lei, como você vai acreditar em promessas que você está fazendo agora para a população? Então, todos aqueles municípios que na Guarda Municipal não foram armadas até o dia 8 de agosto, todos eles estão descumprindo a lei? Estão em situação de irregularidade. Inclusive, muitos comandantes de guardas municipais, já é um absurdo alguém fora da instituição comandar a instituição, mas depois de 8 de agosto de 2016, todos os comandantes de guardas municipais do país têm que ser guardas civis municipais de carreira. Habilitado e credenciado para a gestão. Deixa eu aproveitar que estamos caminhando para o final do programa. A gente tem uma notícia de última hora, pouco mais de um mês depois da regulamentação da Lei Municipal 3.213, que proíbe que motoristas de veículos particulares façam transporte remunerado de pessoas por meio de aplicativos em Santos. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu uma liminar que libera um profissional vinculado ao Uber para exercer a sua atividade na cidade sem sofrer qualquer tipo de sanção. E a liminar foi indeferida em primeira instância e posteriormente deferida pelo desembargador Magalhães Coelho da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só para a gente finalizar a conversa aqui com o nosso Oséias Francisco da Silva, ele que é o presidente da Confederação Nacional das Guardas Municipais do Brasil. Deixa eu dizer também que ele é escritor. Já escreveu vários livros? Quantos livros você já escreveu? 4 livros. 4 livros. E o livro mais recente é este aqui, não é isso? Esse é o livro mais recente. Um novo modelo de segurança para o Brasil. Democrática, porque nós estamos no Estado democrático de direito. Sim. Cidadã, porque tem que ser orientação da instituição de segurança pública para a preservação e a manutenção da cidadania. E humana, porque no século XXI não se tolera mais violação dos direitos humanos. Então tá aí, olha, o nosso querido Oséias Francisco da Silva também escreve seus... Quantos livros você já tem publicado? 4 livros. 4 livros? 4 livros. E esse mais recente, um novo modelo de segurança para o Brasil, as pessoas encontram nas livrarias? Encontram em diversas livrarias, Livraria Cultura, Loyola, a Escotesse, que publicou o livro. Que bom. Pode acessar via internet aí, encontrar, vai ser uma boa leitura. Parabéns pelo seu trabalho e mais uma vez a gente agradece muito a sua presença aqui no Hora Geral. Eu que agradeço a participação e parabenizo pela pauta de segurança pública. Ela hoje é pauta em todas as agendas políticas no país, nos políticos responsáveis desse país, nos debates, nas campanhas eleitorais, diversos compromissos, na agenda popular do Congresso Nacional, e trazer essa agenda aqui para o programa é uma prestação de um serviço muito interessante para a população e, sem sombra de dúvida, para quem assistiu, vai poder cobrar do seu prefeito a efetividade e o cumprimento da Lei 13.022, porque é mais segurança para a população e mais segurança jurídica para os guardas civis municipais. Muito obrigado. Hora Geral que sempre preparado e pronto para atender a comunidade. Oséias da Silva, presidente da Confederação Nacional das Guardas Municipais do Brasil, foi o nosso convidado de hoje. Continue até o final do programa, porque agora nós temos aniversariantes. Parabéns ao Wagner Luz, que faz aniversário hoje. Ô, Wagner Luz, parabéns pra você, viu, menino? Muitas felicidades. Tá aí o Wagner. Tem o Gilvan Ferreira dos Santos. Gilvan Ferreira dos Santos faz aniversário também. A Agatha Reis. Ô, Agatha Reis, beijo, menina. E a Patrícia Pontes também fazendo aniversário. Parabéns pra você. E a você que faz aniversário e não foi citado, receba o nosso forte abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a toda a nossa equipe fazendo parte aqui da programação da Santa Cecília TV, tá bom? O Hora Geral tá fazendo uma pequena pausa e volta logo mais na reapresentação às 4 da tarde. Amanhã nós voltamos
ao vivo a partir das 7 horas da manhã. E vem aí o Bom Dia Baixada com mais informação para você aqui na Santa Cecília TV. Beijos no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fique sentado, fique sentado, fique sentado.